Hoje nós vamos conversar sobre educação. Para que a escola precisa da família? Esse é o ponto de partida num bate-papo. Está conosco no estúdio da TV Câmara dois especialistas. Um, do ponto de vista mais prático, nesse momento, é o assessor de gestão estratégica da Secretaria Municipal de Educação, Celso Zonta, e a doutora em psicologia escolar pela Unesp, Marisa Meira. Além de conversar em casa como profissionais, eles também discutem essas relações no dia a dia. Vamos emprestar os conhecimentos deles para tentar levar até você esse universo para entender essas relações, os ruídos e como esse processo pode evoluir. Já que eu falei em ruídos, ia começar, Marisa, falando sobre essa questão que é um clichê no dia a dia das pessoas, como vocês abordaram num texto que eu tive o prazer de ler. Para que a escola precisa da família? Bom, quero em primeiro lugar agradecer seu convite. É muito bom estar aqui nesse programa com você e especialmente para falar de um tema que é muito importante e bastante urgente, né? Então, você começa com uma afirmação importante, né? Ninguém discorda que as famílias precisam participar da escola. Eu nunca vi ninguém dizer o contrário, né? Todos os pais dizem isso, os professores, os gestores, os funcionários. Entretanto, quando a gente começa a questionar, mas por que será que a escola precisa da família, né? Aí a gente vai ver que a unanimidade termina, né? Então existem muitas formas de se pensar essa questão. Nas minhas pesquisas, eu observei 4 formas principais de entender isso. Uma primeira, que é a ideia de que a escola precisa da família porque a escola vai passar para a família modelos ideais de como cuidar das crianças, de como educar os filhos, né? Esse modo de ver a participação da família está diretamente relacionado com os primórdios da educação no Brasil e com as ideias de um movimento que ficou conhecido como higienista e que teve muita força, né, nos primeiros 20, 30 anos do século XX, em que se achava que era um movimento basicamente de médicos, que depois se estendeu para pedagogos, e que considerava que era preciso aculturar as pessoas pobres, ou seja, as pessoas pobres elas não teriam condições por si, né, de educar bem seus filhos, precisariam que especialistas fizessem essa orientação, e a escola seria um elo nessa corrente, né? Então essa seria uma forma de pensar a participação da família. Uma segunda forma, que é aquela bastante comum, né, hoje em dia ainda, de que as famílias precisam participar das reuniões sempre que a escola convoca. Para quê? Para que a escola possa dizer para a família quais são os problemas dos seus filhos, né? Não é uma chamada para discussão, para reflexão, mas para informação. A escola informa, olha, o seu filho não está aprendendo ou não está se comportando bem. E junto com isso, uma outra ideia também que começa a aparecer de que a família pode servir como uma espécie de mão de obra gratuita para a escola. Então, a família pode ajudar a pintar, a consertar coisas que estão quebradas, né? Então, não desmerecendo a importância, eu acho que né, a família pode, deve sim ajudar sempre que possível, mas vejam que a gente ainda está falando de uma participação externa. Não chegamos ainda na questão do papel da escola. Uma terceira forma de responder a isso não, as famílias devem participar da APM, né, Associação de Pais e Mestres, devem participar dos conselhos escolares, mas sempre em discussões que sejam mais periféricas. Não para discutir o trabalho da escola, isso é tarefa dos educadores, dos pedagogos, dos gestores, né? Então, de novo, né, você tem a família chegando nas bordas da questão, né? Uma quarta forma, também muito comum, que é a ideia de que os pais devem ajudar os filhos nas suas dificuldades de aprendizagem. Então, muitas vezes, professores dizem, eu já chamei inúmeras vezes esse pai, essa mãe, e a criança continua com problemas de aprendizagem. E aí, por detrás, né, dessa visão, está embutida uma concepção de que o pai deveria ser quase como um professor particular, né?
E aí a gente fica se perguntando, a criança não aprende matemática. De que adianta eu chamar o pai e dizer que a criança não aprende matemática se o pai não é professor? Né? Esse é um problema que ele não vai poder resolver. Isso cria muitos conflitos, porque assim, mas eu já chamei várias vezes, é como se a família fosse incompetente, quando na verdade você está pedindo uma coisa que a família não tem para dar. Então, nós encontramos até hoje todas essas formas que, do nosso ponto de vista, precisam ser superadas para a gente chegar a uma visão de que a participação da família deve ser na construção de uma gestão escolar que ajude a escola a cumprir a sua função, que é a de ensinar. Né? E que, portanto, a família precisa ser ouvida não como coadjuvante, mas como um personagem central nessa história. Todos esses ruídos, eles estão embutidos nesse raciocínio, senhores? Então, eu gostaria de acrescentar um pouco na fala da Marisa a respeito dessa questão para que serve a escola. Né? No trabalho que eu desenvolvo de implantação de conselhos escolares nas escolas do município de Bauru, eu tenho um momento que a gente chama de sensibilização. Quer dizer, eu entro na escola e eu não poderia simplesmente por decreto, a partir de agora vocês têm que fazer eleição para conselho escolar. A população, a comunidade escolar, os três atores, aliás, o pai, o professor e o servidor, o funcionário de apoio, todos eles precisam entender por que da importância do conselho escolar. E para falar disso, eu venho com algumas perguntas anteriores. Eu pergunto assim, para que serve a escola? Eu gostaria que os três atores que compõem a escola respondessem isso. Para que serve? Né? E eu ouço muitos pais falarem, né? Então uns falam assim, a escola serve para ensinar. Mas ela só serve para isso? Né? Só para ensinar? Transmitir conhecimentos sistematizados para a humanidade? É só isso que ela serve? Né? Acho que é um pouco mais que isso. Aí alguém fala assim, para educar. Mas o que é educar? Né? Educar é algo mais do que a mera transmissão do conhecimento. Educar implica em valores. Né? E o papel da escola não é transmitir o valor particular do professor. É transmitir valores que são universais. E para a escola fazer isso, ela precisa compreender o valor da comunidade. Em geral, a escola e o professor, ele não pertence à mesma classe, no caso da escola pública, que a comunidade tem. Né? Não pertence ao mesmo universo cultural. Isso pode ocorrer na escola particular, mas ali vão se dar outros problemas de comunicação. Mas no caso da escola pública, um dos problemas para poder estabelecer esse processo de comunicação e de troca que a Marisa se refere, e para que a gente não caia nas armadilhas de usar a comunidade como mão de obra gratuita, ou de entender que essa comunidade precisa ser ensinada, eu preciso compreender os aspectos culturais e de classe dela e os valores que estão subjacentes nessa relação. Né? Aí a segunda pergunta que eu faço é, afinal de contas, quem ensina e quem aprende? Tá? Em geral, inclusive docentes, muitas vezes, respondem assim, quem ensina é o professor, quem aprende é o aluno. Vertical. Numa relação bancária, né? De depositar o conhecimento, de não compreender que o outro também traz um universo de conhecimento, traz uma cultura, traz o saber popular, etc. E que a relação do ensinar e aprender, ela é uma relação dialógica. Né? Você precisa estabelecer processos de comunicação, de troca. A apropriação do conhecimento, ela é necessariamente uma apropriação coletiva. Tá certo? E a não compreensão disso implica em dimensões sobre o papel da educação. Ou você pensa, e isso traz como consequência também na gestão da escola.
né? Ou é uma educação emancipatória ou é uma educação bancária. Ou é, como consequência disso, uma gestão autoritária ou uma gestão democrática. Porque ela vai trazer reflexo na gestão. Se você compreende que o outro não tem nada a oferecer, que a cultura do outro não me interessa, né? E que a educação se faz apenas por um processo unilateral de ensinagem, né? Eu não estou aqui negando o processo de ensinar. Ensinar, a apropriação do conhecimento sistematizado, ele é fundamental no ato da aprendizagem. Mas é preciso estabelecer esse processo de diálogo. Senão, a consequência é a ausência desse processo de diálogo, a qual a Marisa se refere. A gente tem, só para pegar o raciocínio da questão do movimento higienista, juntando o acadêmico com a realidade das ruas, a gente tem resquícios disso dentro da escola? Sim, muitos resquícios, porque isso que o Celso coloca, né, quer dizer, que muitas vezes a escola não se importa, não se interessa ou não valoriza o universo das pessoas que frequentam a escola, tem a ver exatamente com essa ideia. Existe uma cultura, que é a cultura boa, a cultura erudita, existe uma forma de educar que é a forma correta, né, e uma outra que é ruim, que é negativa e que precisa ser transformada. Então, se a escola ela considera que ela tem que trazer a família para dentro da escola para mudar a família, nós estamos falando desse ideal higienista. E era assim que eles se denominavam mesmo, e existiam cursos que eles chamavam de higiene mental. Então, a higiene, quer dizer, começou com a questão do cuidar do bebê, como você cuida de um bebê recém-nascido, então vamos chamar as mães para ensinar como amamenta, como troca, como cuida do umbigo. E essa ideia foi se transformando para a ideia de uma higiene mental, né? Vamos fazer com que essas pessoas passem a pensar da forma correta, como se só existisse uma única forma. Não por simbolismo, né? Só do umbigo foi para a mente. Exatamente. Então, essa ideia é bastante forte e ela alimenta preconceitos bastante arraigados. Que tipo de preconceitos? A ideia de que a família pobre, porque é pobre, é desestruturada, não é capaz de amar os seus filhos, não é capaz de prover cuidados. Então, você vê professores dizendo, mas a mãe trabalha o dia inteiro. E ela é uma professora que trabalha o dia inteiro e também tem filhos. Mas o raciocínio não se aplica para ela, só se aplica para o outro, né? A ideia de estrutura, né? Existe um mito de que é uma família normal, né? A gente brinca que é a família da propaganda de margarina, né? Todo mundo de manhã, o pai, a mãe, o filho, a filha, todo mundo sorrindo, feliz, comendo pão com manteiga, tomando café, né? Conversa, sorri, deseja bom dia. Quer dizer, esse mito, porque é um mito, porque essa família perfeita nunca existiu, né? Mas essa configuração ela prevaleceu por algum tempo, né? Feliz ou não, né? Se manteve essa ideia do pai, mãe, filhos, né? Só que os dados do IBGE vêm mostrando cada vez mais uma diminuição desse tipo de configuração. Então, hoje, mais da metade das famílias brasileiras não é configurada deste modo. Então, o que é normal? Né? É porque é natural? Não, nada é natural. Tudo isso foi se constituindo historicamente, né? Mas quando se fala em família, voltando agora para a escola, você não apela para a família real, concreta, que tem limites, mas que tem riquezas, que tem possibilidades. Se apela para esse modelo ideal que, na verdade, não existe. E às vezes não existe nem nas próprias famílias daquelas pessoas que estão chamando a família do outro de desestruturada. Então, o que a gente vem defendendo, muitas pesquisas vêm mostrando isso, que o que importa é que a criança encontre na família condições de estimulação, amor, afeto, cuidado, né? Condições para se desenvolver. E isso é possível em qualquer configuração, qualquer. Né? Eu até gostaria de acrescentar a fala da Marisa, porque isso também
tem a ver com preconceitos e com as formas como, às vezes, a escola reage, né, na diferença. Né? Por exemplo, é a mãe que cuida porque não tem o pai sumiu, foi para um outro canto, ou pais separados, cuidado pelo avô. Situações como essa, muitas vezes são justificadas pela escola, o fato da criança, às vezes, ter dificuldade de aprendizagem. Né? Ou de comportamento. Ou de comportamento. Né? Quando muitas vezes isso ocorre na família do professor. Perfeito. Você está entendendo? Quer dizer, o professor também, às vezes, está separado. Quer dizer, essas configurações familiares, hoje, elas são comuns em quaisquer classes sociais. Mas, muitas vezes, na escola pública, essas situações são justificativas pelas dificuldades do aprender. Quando na realidade está embutido o preconceito de classe, a maneira como a escola está vendo essa criança. Aí no seu trabalho da experiência de visão estratégica, você falou sobre a questão dos conceitos, você fez perguntas antes para ter uma apreciação inicial de ver o que mundo tem dentro desses conceitos dessas pessoas, dos dois lados, dos dois lados. Né? Do lado de cada famílias, senão você falou, eu faço um organograma aqui, um decreto, estabeleço quais os conceitos, vocês fazem as reuniões e me mandem depois os nomes e está tudo resolvido. Exato. Como se isso fosse... Que informação você teve a princípio, no estágio dessa observação, de que dos gestores e dos pais com os quais possam ter tido contato, se eles têm noção dessas diferenças aqui? Então, eu percebo claramente essas percepções, essas representações que a Marisa descreveu a respeito da relação entre a escola e a comunidade, né? Como que se percebe, né? Como é que a escola espera da comunidade, tanto a escola se percebendo a si mesmo, se percebendo o papel dela, quanto também percebendo a comunidade, quer dizer, um conjunto de representações que são enviesadas, cheias de preconceito, ideológicas, higienistas, etc. Eu tenho percebido isso na prática. Mas eu tenho percebido também ideias, forças muito interessantes, quer seja por parte do docente, quer seja por parte de funcionário, quer seja por parte da comunidade, ideias, forças interessantíssimas, e que não são desenvolvidas porque não se sabe fazer uma ação participativa. Sabe, é preciso vencer certos paradigmas de participação. Então eu vejo muitas vezes diretor, mas eu não sei como chamar a comunidade. Então, às vezes eu chamo e eles não vêm. Eles não vêm do mesmo jeito. Eles não vêm do mesmo jeito. Manda cartinha pelos alunos. E às vezes os pais reclamam, mas vocês só chamam a gente quando tem que reclamar que o aluno está com mau comportamento, porque está com nota baixa, problema de indisciplina, e isso é muito chato, a gente participar da escola dessas coisas, porque a escola tem que resolver essas coisas. Você está entendendo como o diálogo está distanciado aí nesse processo? Cada qual com seus ruídos. Cada qual com seus ruídos. Eu costumo conversar e potencializar os pais sobre a possibilidade deles participarem do conselho, que é o seguinte: escuta, vocês conseguem perceber nos seus filhos quando eles gostam ou quando eles não gostam da escola? Vocês conseguem perceberem quando eles vão bem ou quando não vão bem na escola? Quando eles gostam ou não gostam de aprender? Quando eles gostam ou não gostam do professor? Isso a gente sabe. Então, quando vocês percebem isto, é exatamente o diagnóstico sobre essa relação entre a escola e o aluno e o processo de aprendizagem. Quando não vai bem, é porque quando o aluno não está gostando da escola, porque quando o aluno não está gostando do professor, quando o aluno está se sentindo mal, a última coisa que ele quer fazer é ir para a escola. E vai bem quando o aluno gosta da escola, gosta do ambiente escolar, gosta das relações com outros alunos e com os professores. Então, esses são os ingredientes importantes
para estabelecer processos de ensino-aprendizagem importantes. Isto significa que pais são muito importantes para integrarem o conselho na escola, porque eles vão saber dizer o que é bom e o que não é bom para os seus filhos, para o processo de aprendizagem. Este ponto de referência inicial é o chamamento para eles integrarem o conselho. Um pai não precisa conhecer tecnicamente como se constrói um projeto político-pedagógico. Mas ele vai saber, olha, o que dá certo, o que pode não dar certo com meus filhos. O que está distante ou o que está próximo da comunidade. E esses elementos é que são importantes para que a escola acerte. E a escola, ela não pode hierarquizar essa relação num conselho escolar, porque se ela hierarquizar, ela vai conceber o outro como subalterno. Ela vai conceber o outro, ele não sabe nada, eu preciso ensinar. A relação num conselho escolar entre diretor, professor, funcionário e pai, ela deve ser uma relação sem hierarquia. E isso é muito difícil. Isso não é fácil. O diretor deixar de ser diretor naquele momento. Estabelecer uma relação horizontalizar tudo do ponto de vista até cultural. Isso, exatamente. Mas só dá certo quando acontece isso. Eu, se me permite, eu queria assim, acrescentar uma linha a esse raciocínio. Fica claro, pelo que o Celso está colocando, que existem aí dois mundos, né? O mundo da escola, dos professores, o mundo da família, que esses mundos não se encontram só porque eles estão numa reunião. Às vezes a reunião não reúne, né? Às vezes a reunião separa, dependendo do modo como ela é encaminhada. Eu abordei, agora há pouco, uma ideia de que muito do preconceito que existe em relação às famílias, né, por parte da escola, precisa ser quebrado, precisa ser rompido. Mas o inverso também. Era isso que eu acho que estava faltando eu colocar. Também, quer dizer, as escolas precisam saber, não é fácil amar nossos filhos, não é fácil educar nossos filhos. Isso é difícil para todo mundo, independente de condição social, né? A educação implica uma série de desafios, né, o tempo todo. E, por outro lado, as famílias também têm que saber que não é fácil ensinar, né? Não basta ter uma escola, uma sala de aula e um professor. Precisa de equipamentos, precisa de um professor bem formado, com formação continuada, com bons salários, né? Com condições adequadas, com uma proposta pedagógica adequada, e eu acho que isso é algo que não chega para os pais. Também muitos pais têm uma relação distanciada e acham que, bom, pus o meu filho na escola e agora a escola tem que cumprir seu papel porque é obrigação dela. Quer dizer, as coisas não são bem assim. É um desafio anterior nesse raciocínio que vocês estão colocando, de romper todos esses paradigmas primeiro, neste vetor e no outro vetor, para preparar esse ambiente para depois tentar aproximá-los. Senão fracassa a ideia do conselho na origem. Sem dúvida. Porque vão existir conflitos sempre, toda relação, ela implica conflitos porque as pessoas têm modos diferentes de pensar. A questão é como esse conflito pode ser trabalhado sem que ele se torne um confronto. Então, famílias e escolas, no ponto de partida, podem ter, sim, e vão ter concepções diferentes. Agora, isso pode ser trabalhado de uma maneira enriquecedora, em que um aprenda com o outro. E aí, eu acho que a escola vai ter mais responsabilidade do que a família, principalmente o gestor da escola, de conduzir o processo para que essas várias visões possam conviver e você criar um ambiente de valorização mútua. Você começou a nossa conversa aqui falando sobre conhecer. Isso é muito importante, né? Como é que eu vou valorizar a escola do meu filho se eu não sei o que a escola faz? Ou como que eu vou valorizar a família do meu aluno se eu não sei nada sobre essa família? Então, para valorizar, você tem que conhecer. Para conhecer, você tem que abrir a escola, né? Para as mais diferentes formas. O Celso falava do conselho, que é a forma mais bem constituída, é a forma, vamos dizer, a mais bem acabada, né, da família estar influenciando, mas existe um dia a dia também que precisa ser repensado. Desde o momento que a criança chega na escola, como ela é acolhida.
Então, por exemplo, algumas escolas da rede municipal iniciaram um procedimento muito interessante, que é no começo do ano, principalmente crianças de primeiro ano, terem um acolhimento especial. Então, os pais são chamados para entrar, para conhecer as salas de aula, para conhecer os professores, né? No momento da matrícula, o pai está sendo esperado com um cafezinho, né? Com um diretor que vai contar para ele o que vai acontecer. Então, veja como a relação já começa bem, né? A escola está dizendo para o pai, olha, a gente quer você aqui. Começando pela mudança de procedimento na porta de entrada. A gente quer seu filho aqui, a gente vai cuidar bem do seu filho. Então, é essa confiança, né, que os pais precisam ter na escola e a escola precisa ter nos pais, né? Eles têm que se colocar como parceiros mesmo, né? Imaginando o universo de concepção de resolvido esses ruídos, esses vetores todos estarem, eu te conheço e você me conhece, eu sei o que você faz e qual é o meu papel, como entra o ambiente da questão de, e aí, como sem verticalizar, falar, ó, mas aqui é você e aqui sou eu, exatamente quais são os papéis de cada um, de conduzir isso depois? Então, eu vivi uma experiência interessante, que é a aplicação do INDIC. INDIC é um documento construído pelo Ministério da Educação, são indicadores de qualidade na educação. Então tem um material específico para a educação infantil e tem um material específico para o ensino fundamental. E quando nós organizamos os conselhos escolares e construímos um curso de formação de conselheiros, um curso de 3 meses com vivências, dinâmicas de grupo, discussão de texto, para pais, professores, diretores e funcionários, tudo junto. Você quer construir essa quebra da hierarquia? Faça tudo junto isso. E ali a gente estimulava e criava situações onde as opiniões deviam aflorar, sabe? Não se tratava de ter o conhecimento pedagógico para participar do curso, mas de os olhares diferentes, né, sendo percebidos ali naquela formação do conselheiro. Isso foi fundamental para ir quebrando esse processo hierárquico. E aí, depois que se fez o curso, nós pensamos, então agora é a hora do conselho escolar vivenciar uma situação de efetiva participação da comunidade na escola. Vamos aplicar o INDIC. O INDIC ele é aplicado na escola com a participação de toda a comunidade dos pais. Então se abre uma assembleia, nessa assembleia se apresenta o documento, ele é dividido em 7 dimensões, onde avalia a estrutura física da escola, se avalia o ambiente escolar, se avalia a merenda, se avalia o processo de ensino-aprendizagem. Então tem um conjunto de dimensões e são perguntas absolutamente simples, pontuadas, detalhadas, e você entrega 3 crachazinhos, um vermelho, um amarelo e um verde. Se faz a pergunta, se abre o debate, depois do debate as pessoas iriam levantar. Vermelho, isto tem problema na escola. Esse tema, esse assunto, essa pergunta tem problema. Amarelo, olha, isso não vem acontecendo muito bem, acontece de vez em quando, precisa melhorar. E verde, está ótimo, essa questão está muito legal, bacana, está resolvido. E muito interessante, pais colocando lá os seus vermelhos, né, na frente dos docentes, na frente do diretor, na frente dos funcionários e colocando o seu ponto de vista a respeito. Por que ele pensa a esse respeito? Olha, está faltando isso e tal. Muito interessante depois que isso é feito em pequenos grupos, né, se divide e se junta professor, funcionário e pais juntos para responder essas questões, depois joga para um plenário e o plenário vai votando, no geral, se confirma o vermelho, verde e amarelo. Estes elementos, esse conjunto desses vermelhos, desses amarelos, serão os referentes para a construção do projeto político-pedagógico da escola. Então, é um exemplo de como a comunidade pode estar participando, né? E esses vermelhos são conversados,
discutidos e pensados jeitos de se resolver, sabe? Formas de resolver o problema com as opiniões de todos ali presentes. Então, você percebe que a condução da escola nem sempre o aspecto técnico está decorrente. Quando precisa do aspecto técnico para ser pontuado, está lá o docente para explicar. Claro. E o pai vai entender perfeitamente por que isso não está acontecendo, quais são os limites, o que está ocorrendo. É um problema aqui da escola ou precisa de mais investimento da Secretaria de Educação, do senhor prefeito? E assim, o pai vai tomando pé da situação e vai entendendo aonde que ele tem que pressionar e de que maneira tem que pressionar, de que maneira tem que conversar e como que ele pode participar também para ajudar a resolver esse problema. Um universo bastante distante, eu me recordo aqui das visitas em escola particular, mas só como referência de memória para quem está em casa, para a gente colocar quem está nesse bate-papo com o nosso do outro lado aqui no meio, desmistificando há muito aquele horizonte de ser chamado para as reuniões semestrais de, olha, seu filho está com a nota vermelha aqui em matemática, puxa, e aí agora, o que eu faço? Lembrando da simbologia do vermelho, mas corrigindo essa relação no dia a dia com essas experiências. E me veio a questão aqui para um raciocínio, para a gente fechar essa boa discussão, que tem outras vertentes, uma fala da professora Vera Caselli em algumas das inaugurações dos calendários naturais de planejamento de reformas e entregas de escolas, que são longos na Secretaria de Educação, falando quando ela se apercebia da comunidade presente em algumas dessas inaugurações. Eu me lembro de uma aqui no Jardim Ouro Verde, que ficou na minha memória, numa matéria, falando, olha, eu inaugurei o azulejo, o projeto, eu posso corrigir, se a torneira tem que ser assim ou assado. Agora, se vocês não participarem desse horizonte aqui, no mínimo vai ter vandalismo à noite e vão levar como simbolicamente estou colocando que as torneiras, tudo aí. Essa inauguração não vai valer nada além do que apenas um ato solene. É um simbolismo também que eu estou recordando aqui, desse processo de relação da escola tomar conta daquilo e da comunidade tomar conta do espaço onde ela está inserida. Né? Sem dúvida. Com certeza. Embutido nisso, um raciocínio de que aquele espaço não é o lugarzinho só para o meu filho entrar e ficar determinado tempo de hora lá dentro. Ia deixar vocês à vontade, se vocês querem completar esse raciocínio, e agradecê-los por essa discussão conosco. Eu gostaria de, rapidamente, abordar um medo que eu vejo muitas vezes, né? Medo dos professores que dizem, mas o que os pais vão vir aqui? Quer dizer, para que os pais vão discutir as questões pedagógicas, como fizeram, por exemplo, no INDIC? E, por outro lado, pais dizendo, mas eu nunca estudei, que valor poderá ter a minha opinião? Né? Na verdade, assim, para que tudo isso? Então, o professor não vai se tornar pai do aluno. E o pai não vai se tornar professor. Né? O resultado possível, desejável de todo esse processo de participação é que cada um ocupe o seu lugar. O professor ensina, a família educa e a criança aprende. Pode parecer óbvio, mas não é. Né? Nem sempre, ou boa parte das vezes, isso não acontece. Né? Então, o que se está buscando é uma troca que enriqueça para que cada um possa cada vez mais cumprir o seu papel social. Legal. Então, eu queria assim acrescentar, fazendo referência à dimensão da escola desejável, a escola que nós não queremos, assim como também a comunidade desejável e a comunidade que nós não queremos. Né? A escola desejável é a escola que se abre para a comunidade, é a escola que organiza a transmissão do conhecimento coletivamente, com a participação, com o respeito, com relações integradoras da comunidade e com a compreensão sobre a cultura das famílias. Né? E que faça uma gestão democrática e que, de fato, enfrente os problemas num diálogo franco e aberto entre pais, professores e funcionários. Essa é a escola desejável. Né? A escola que não vai manipular o processo eleitoral para conseguir pessoas
de confiança do diretor, mas aqueles que de fato querem participar, integrar e exercer seu papel de representação. Pais representando a comunidade de pais, professores representando a comunidade de professores e funcionários representando a comunidade de funcionários. Por outro lado, também a comunidade que a gente não deseja não é aquela comunidade que deposita o filho na escola e diz que, olha, isso é de responsabilidade da escola e eu não estou nem aí. Claro. A questão da educação. Então, é a comunidade de pais que não cria uma cultura da educação dentro do dia a dia da família, né? É aquela que não se preocupa com a educação de seus filhos, faz o depósito na escola. A comunidade desejável que nós queremos é a comunidade que se preocupa com a educação dos seus filhos, é aquela comunidade que se preocupa com a escola, respeita a escola e vai se colocar à disposição para contribuir para construir a boa escola e a boa educação, né? Então você percebe que se não há colaboração mútua, nós não vamos construir a boa educação. E eu vejo o seguinte, quer dizer, essa questão, essa discussão sobre participação é uma discussão antiga. Na Lei de Diretrizes e Bases nós já falávamos de gestão democrática, nós já falávamos que é preciso de fazer a educação cidadã, a educação social. Nos planos nacionais de educação, o Plano Nacional 2001-2010, esse plano 2014-2022, esses dois planos nacionais fazem ênfase, é preciso implantar conselhos escolares e implantar a gestão democrática nas escolas. O nosso plano municipal decidiu sobre isso e inclusive decidiu separar, olha, a APM cuida só de questões financeiras. Conselho escolar cuida da vida pedagógica e das dimensões relacionais do processo ensino-aprendizagem na escola. Então ficou claro, temos que fazer, essa é uma tarefa importante e é preciso que ambas, escola e comunidade, se deem as mãos, se abracem para desenvolver esse processo. Muito obrigado ao Celso Zonta e à Marisa Meira por esse bate-papo conosco. Tome um cafezinho com o diretor de sua escola ou chame o pai para ele conversar. E o pai vá até a escola se você ainda não conhece, além do portão de entrada. Obrigado pelo nosso bate-papo.